Maravilha. Pessoal, muito boa tarde, muito obrigado mais uma vez por estarem conosco aqui na rede social Correio Sul Goiano. Eu estou aqui com o Dr. Paulo de Tarso Martins Júnior, advogado, e nós estamos agradecendo a você primeiro por essa audiência, por estar conosco, e depois quero comunicar para vocês que nós estamos iniciando aqui na rede social Correio Sul Goiano esse trabalho novo que surgiu já há algum tempo a ideia, muitas pessoas cobrando de nós, especialmente mães que têm problemas com pensão dos filhos, às vezes na hora de um litígio para um divórcio, para uma separação, e nós já há algum tempo estamos amadurecendo essa ideia. Eu quero contar com a colaboração da OAB. Falarei com a doutora Paula, minha amiga, quem eu gosto muito, admiro, e em outras oportunidades nós vamos falar com outros profissionais. A doutora Paula vai me ajudar nisso, eu tenho certeza, vou pedir isso para ela. Mas eu queria, doutor Paulo de Tarso, e você que está nos ouvindo, nesse primeiro programa, falar com o doutor Paulo de Tarso Martins Júnior, porque foi uma das primeiras pessoas com as quais eu conversei quando nós tivemos essa ideia, quando essa demanda surgiu, de estar falando aqui no Correio Sul Goiano de assuntos referentes à área jurídica, tirar dúvida das pessoas. Uma mulher, quando ela tem uma separação e ela quer saber que direitos ela tem, nós temos só um carro, como é que faz? Nós temos só uma casa, meu marido levou o carro, como é que eu faço? Tudo isso o pessoal me sugeriu e a gente ainda não tinha estrutura para isso, e agora nós estamos nos preparando. Eu falei com o Dr. Paulo de Tarso Martins Júnior e ele me deu algumas orientações como amigo, não como profissional, e aí hoje nós estamos estreando esse quadro aqui no Correio Sul Goiano. A gente ainda não sabe se vai conseguir fazer ele semanalmente, a correria é grande, tem muitos assuntos, mas eu te garanto que pelo menos uma vez ao mês nós estaremos aqui falando dos mais variados assuntos do meio jurídico. Por isso que eu digo que eu quero contar com a doutora Paula Alexandrina, com a OAB, porque depois ela tem outros profissionais que podem, cada um falar de uma área específica, cada um tem uma especialização e podem nos ajudar em outros assuntos. Hoje eu quero falar da Lei Maria da Penha. Por que foi, doutor Paulo? Através das demandas da Lei Maria da Penha, das mulheres carentes de informação, que surgiu essa ideia do Correio Sul Goiano fazer essa prestação de serviço. Doutor Paulo, muito obrigado por nos instruir, passar as informações que o senhor me passou no decorrer desses últimos tempos aí que a gente conversou, e por topar fazer esse primeiro programa, esse primeiro vídeo. A gente vai tirar algumas dúvidas para você sobre a Lei Maria da Penha, e eu quero te agradecer. O nosso público, eu tenho certeza, vai ficar muito feliz com a sua participação. Muito boa tarde, viu, doutor? Boa tarde, Leonardo. Eu fico feliz em poder ajudar. Eu sei que aqui a população é muito carente de informação, ainda mais nesse tempo agora, né, que a gente tem que ficar mais recluso. Verdade. Então já vamos começar aqui para não... Até porque o nosso convidado especial aqui, ele dá aula à noite. Pois é, eu falei com o Dr. Paulo que a gente viria fazer essa live aqui, e ele conseguiu até um convidado para poder participar com a gente, me surpreendeu e eu fiquei muito feliz, e eu tenho certeza que vocês também vão ficar. O vídeo vai ficar mais longo do que deveria por causa dessa introdução que eu fiz, mas agora ele é rapidinho. Atenção, Lei Maria da Penha. É uma lei que foi criada há algum tempo e que é um sucesso no Brasil. Muitas pessoas já conhecem, outras não. Dr. Paulo de Tarso Martins Júnior, me fale um pouco dessa Lei Maria da Penha, do que se trata, por que essa lei foi criada, enfim, nos fale um pouco sobre ela. Leonardo, é aqui que vai entrar o meu convidado, então. Vamos tentar ligar para ele ao vivo aqui, para ver se ele vai atender, porque é ele que é o que vai dar essa introdução para a gente aqui. Vamos ver se vai dar certo. Dr. Vitor Umbelino. Aqui já dá para ler aqui. Que legal. Está em Goiânia? Está em Goiânia. Acho que sim, né? Não sei. Vamos ver, vamos perguntar. Anda demais também, né? Deu certo. Dr. Vitor Umbelino, está ouvindo a gente aí?
Sim, doutor Paulo, tudo bem? Tudo bem? Um abraço, tá me vendo não, né? Tá meio aqui. Ah, agora veio. Ah, tá. É difícil esse negócio de tecnologia, eu não tô acostumado, eu já tô ficando velho, Vitor. Mas vamos lá, cara, eu vou te apresentar aqui, né, pessoal, aqui, a gente está ao vivo aqui, para um jornal aqui, posso te mostrar aqui, ó, é o Leonardo Costa. Tudo bem, doutor? Também, boa tarde. Repórter. Tudo vai, Leonardo, tudo bem? Tudo bom, prazer, viu? Seguinte, daí, Vitor Umbelino, juiz de Direito, professor de Direito Penal e Criminologia, mestre em Direitos Humanos na UFG, especialista em Ciências Criminais da UFG, vice-coordenador da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Desde já, Vitor, eu agradeço, cara, eu te mandei mensagem, você de pronto já me acolheu aqui e veio a brilhantar aqui a minha tentativa de passar informações nesse sentido aqui para a população aqui de Morrinhos, de onde você é nascido aqui. Tá bom? Eu deixo a minha admiração aqui como irmão, de verdade. Eu tenho que destacar uma coisa, Vitor, eu sempre quis falar isso para você. Você, ser juiz, ser juiz, você está me entendendo bem? Está me ouvindo? O som não está muito bom, mas eu estou ouvindo. O importante é você falar também, na verdade. Na verdade, eu só vim concordar com o Renato Brasileiro, eu acho que você deve lembrar. Você tem cara de desembargador mesmo, cara. Você lembra, né? Vitor, mas é isso então, cara. Ó, quem vai introduzir sobre isso é você, aí depois eu vou continuar mais na área do Código Penal, das penas em si, entendeu? Do crime em si. Então, explica um pouco pra gente sobre o que é essa campanha aí do X vermelho na mão aí. Olha, eu acho que, antes de mais nada, né, cumprimentar os nossos jornalistas, o pessoal da imprensa, que dá um apoio, uma visibilidade grande a esse assunto, principalmente da violência doméstica contra a mulher, principalmente em tempos de pandemia de Covid-19, em que, mais do que nunca, nós verificamos que os índices de violência vão apenas avançando cada vez mais e, infelizmente, os canais de comunicação com a mulher vão diminuindo devido às dificuldades decorrentes do próprio isolamento social, das regras de isolamento social, que acabam dificultando a ida dessa mulher à delegacia de polícia e não só à delegacia de polícia, mas aos órgãos competentes, ou seja, em que ela tem que se dirigir presencialmente a esses órgãos competentes para efetuar a respectiva denúncia. Então, de antemão, agradecer a reportagem, os jornalistas, por divulgarem essa questão que é tão importante ser falada nos dias de hoje. Claro, agradecer mais do que nunca o amigo Paulo, Dr. Paulo, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Aceitei o convite que me foi formulado gentilmente para tecer algumas considerações rápidas sobre a temática da violência contra a mulher nesse período. Eu atualmente atuo como vice-coordenador da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Então, esse tema nos é muito caro, é um tema que realmente nós precisamos conversar sobre ele, falar sobre ele, especialmente, repito, em tempos de pandemia da Covid-19. Nós sabemos que a legislação nossa, hoje a legislação brasileira, a Lei Maria da Penha em si, é uma legislação extremamente avançada para o seu tempo, né? É considerada pela Organização das Nações Unidas uma das 3 melhores legislações do mundo, né, no combate e na prevenção à violência contra a mulher. Especialmente quando se fala em prevenção, né, porque é uma lei que não se volta apenas ao aspecto punitivo, muito pelo contrário. As disposições referentes à Lei Maria da Penha, ou a Lei 11.340/2006, né, batizada com o nome de Lei Maria da Penha, ela destaca-se muito no seu aspecto, muito mais no seu aspecto preventivo, né, e de atuação na proteção e no encaminhamento da mulher aos órgãos competentes para a realização
desse acompanhamento, às vezes jurídico, psicológico, né, define ações articuladas por meio da União, dos Estados, do município, do Distrito Federal, no âmbito do Poder Executivo, estabelece ações preventivas e políticas públicas também em relação ao Judiciário, Ministério Público, à advocacia, enfim, é uma lei que conclama não só o Estado como entidade política organizada, mas também todas as entidades civis, né, que fazem parte da nossa sociedade, organizações civis de proteção à mulher, para que nós possamos atuar, antes de mais nada, nessa prevenção. E uma das formas de se trabalhar essa prevenção, no que diz respeito à violência doméstica contra a mulher, que está expressamente previsto na Lei 11.340, Lei Maria da Penha, é justamente isso que nós estamos fazendo aqui, falando sobre esse assunto. Um assunto que até bem pouco tempo atrás era um verdadeiro tabu, né? Era definido por um ditado que todos nós já ouvimos falar: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Roupa suja se lava em casa. E essa Lei Maria da Penha, ela veio justamente desmistificar essa cultura nossa. Uma cultura que acredita que o problema da violência doméstica é um problema de natureza privada, quando não é. Quando não é. E a própria Lei Maria da Penha vem considerar o problema da violência doméstica contra a mulher uma violação tão grave que é chamada de violação de direitos humanos. Ela é catalogada, ela é tipificada como uma verdadeira violação aos direitos humanos. Consequentemente, não pode ser um problema que se resume à esfera privada, mas sim à esfera pública, estatal, e merece sim a intervenção do Estado. É essa intervenção que nós buscamos de forma a quebrar esse paradigma de uma sociedade ainda baseada na cultura do machismo, na cultura do sexismo, na cultura do patriarcado. E o que é essa cultura? É justamente a cultura que coloca a mulher subordinada ao homem, que coloca a mulher sob os caprichos e a dominação exclusiva do macho, ou seja, da cultura desse machismo. E é justamente essa cultura que a Lei Maria da Penha, através das suas disposições, vem quebrar, vem desmistificar, inclusive esses ditados aos quais eu me referi anteriormente. Enfim, é um problema de natureza pública, é um problema de natureza da esfera estatal e merece, sim, a nossa preocupação, razão pela qual nós atuamos dia e noite aqui no Poder Judiciário, claro, em articulação com os outros órgãos públicos, as delegacias de polícia, a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana e toda a rede de apoio e proteção à mulher, através dos serviços prestados pela Prefeitura Municipal e pelo Estado, pelo Governo Estadual, o Governo do Estado de Goiás. Bem, em época de pandemia da Covid-19, esse assunto vem com mais força, né? É um assunto que se torna mais sensível para as mulheres, principalmente aquelas que não têm como denunciar o seu agressor indo presencialmente até a delegacia de polícia ou até algum órgão competente para fazer o devido encaminhamento da sua denúncia. Nós observamos nos últimos meses, principalmente ali a partir da declaração da pandemia por parte da Organização Mundial de Saúde, né, ali englobando inclusive alguns dias dos meses ali de março, do mês de março e do mês de abril, que nós tivemos uma sensível aumento nos casos de violência doméstica em todo o país, e em contrapartida uma redução drástica dos pedidos de medidas protetivas de urgência, aquelas medidas que a mulher vai até a delegacia de polícia para solicitar e que tem natureza cautelar, que tem natureza emergencial, que determina o afastamento do agressor do lar, que determina a proibição de comunicação, que determina o pagamento, por exemplo, de uma pensão alimentícia provisória emergencial, que a mulher não pode ficar sem, em razão, muitas vezes, das crianças que estão ali também, no ambiente doméstico, familiar, enfim. São aquelas medidas protetivas emergenciais na Lei Maria da Penha.
e houve uma redução drástica nesses pedidos. Nós fizemos um levantamento aqui, através do informe técnico número 1 de 2020, pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Estado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e notamos, enquanto houve um aumento dos registros de prisões em flagrante na capital e na maioria das cidades do interior goiano, em contrapartida, nós tivemos essa redução das medidas protetivas de urgência. E esse índice de redução chegou a 33,02% em todo o estado de Goiás. Imediatamente, esses números levantaram preocupações por parte não só do judiciário, mas de todo o sistema de justiça e do sistema de segurança pública. E algumas campanhas passavam a ser realizadas durante esse período para que essa violência não ficasse subnotificada, porque o resultado que esses números mostram é justamente uma subnotificação, porque se as ocorrências emergenciais, principalmente prisões em flagrante, estão aumentando, e o feminicídio também, de acordo com o Fórum de Segurança Pública, aumentou cerca de 22% em todo o Brasil, e as medidas protetivas estão reduzindo, o número de medidas protetivas vem caindo sistematicamente durante esses meses de pandemia, então, logicamente, nós estamos tendo uma subnotificação muito grande. Daí a necessidade dessas campanhas, às quais o Dr. Paulo acabou de referir. Dentre elas, uma campanha conhecida como campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa campanha visa justamente o quê? Possibilitar à mulher mais um canal de comunicação com as autoridades competentes a respeito da denúncia, do fato criminoso. Porque, veja só, se durante o período de pandemia nós temos essa redução dos canais de comunicação, ou podemos dizer uma fragilização desses canais de comunicação, e a mulher não consegue, na maioria das vezes, ir até o órgão policial para fazer a denúncia, é preciso, então, de criar canais de comunicação alternativos. Um deles foi uma campanha que já era realizada em alguns outros estados e até em alguns países também, de identificar um sinal junto a alguns estabelecimentos que nós sabemos que a mulher sempre vai. Um deles é a questão da farmácia. Não só a mulher, mas todos nós vamos a um estabelecimento, uma drogaria, uma farmácia, para fazer as nossas compras, às vezes da semana, às vezes do mês, às vezes do dia, etc. Chegando a essa farmácia, a mulher poderá, então, apresentar na palma da sua mão um X vermelho, A partir do momento em que ela apresentar esse sinal, esse X vermelho, pode ser feito com uma caneta vermelha, ou mesmo um batom vermelho, não importa. Havendo esse X na mão da mulher, o farmacêutico, o atendente, o balconista, aquele que estiver ali fazendo o atendimento dessa mulher, já estará preparado e já saberá como proceder dali em diante, Ele vai entrar em contato imediatamente com as autoridades policiais, no caso pode ser com a Polícia Militar, pelo 190, pode ser aqui na capital, pela Guarda Civil Metropolitana também, pelo 153, ou até mesmo se a farmácia ficar próxima à delegacia de polícia, claro, já fazer a ligação para a delegacia de polícia civil, onde então esses policiais poderão se deslocar até a farmácia para colher essa denúncia, ou, no caso da mulher não poder esperar ali na farmácia ou na drogaria, ela poderá deixar os seus dados ali com o farmacêutico, com o atendente, e depois o nome, o CPF, o endereço, e esse farmacêutico, esse atendente, esse balconista, vai passar esses dados para a Polícia Militar. Essas farmácias estão sendo cadastradas no Brasil inteiro, a começar pelas capitais, depois nós vamos para as regiões do interior. Mas já está liberado para todas aquelas que queiram fazer parte.
Nós tivemos um convênio, ou seja, o Conselho Nacional de Justiça e a Abrafarma fizeram um convênio, a Abrafarma é a Associação das Farmácias e Drogarias de todo o Brasil, para que cada farmácia que tivesse interesse em participar recebesse, por meio de e-mail, o catálogo da campanha, a cartilha, o vídeo explicativo e todas as informações necessárias para a concretização da campanha Sinal Vermelho. Nós já tivemos notícias que aqui em Goiânia algumas farmácias já fizeram, inclusive, essa denúncia, já fizeram o serviço de saneamento e as mulheres estão buscando maior proteção desses estabelecimentos. Porque o que acontece, Paulo? Às vezes a dificuldade da mulher é de dar o primeiro passo. Nós sabemos que dentro do ciclo da violência doméstica é difícil dar o primeiro passo, porque ele é um ciclo, né, que vai se renovando a cada tempo com aquela questão do agressor sempre tentar o perdão, ou sempre tentar dizer que não vai acontecer de novo, ou, enfim, ele faz de tudo para que esse ciclo não se quebre. E o pior desse ciclo da violência é que a mulher, achando que os atos não vão persistir, esses atos, quando são renovados, esses atos de violência, eles se tornam cada vez mais violentos. Nós dizemos, o feminicídio, ele nunca acontece da noite para o dia. O feminicídio é apenas uma consequência letal, né? Ou seja, é a maior de todas as consequências, mas a partir de fatos anteriores, que vêm se sucedendo sistematicamente e aumentando a sua intensidade no decorrer do tempo, justamente por um sentimento de posse, um sentimento machista, um sentimento decorrente dessa sociedade, muitas vezes fundada no patriarcado. E que às vezes, as pessoas, sem imaginar, sem se dar conta, acabam alimentando isso. É por isso que a campanha Sinal Vermelho vem nesse sentido. É mais uma forma de disponibilizar um canal de comunicação com a mulher, principalmente agora em tempos de pandemia, para que ela possa buscar as autoridades competentes e fazer uma denúncia silenciosa, porque muitas vezes ela não consegue ir presencialmente até a autoridade policial. Entendi, doutor. Eu sei que você é professor, sei que você tem que sair para dar aula agora. Foi uma aula e tanto, eu acho que eu já não preciso falar mais nada aqui. Imagina. Eu agradeço. Pode falar. Imagina, esse convite, ainda mais um convite tão especial quanto o seu, sempre serão atendidos, porque é mais uma oportunidade que nós temos de falar sobre um assunto que até pouco tempo, repito, era um tabu. Ninguém falava sobre isso. E hoje, né, nós temos uma sociedade mais conscientizada a respeito das reflexões que esse assunto denota no seu meio. Nós precisamos falar sobre isso e precisamos sim unir forças para a redução desses índices de violência doméstica que, infelizmente, ainda colocam o Estado de Goiás e o Brasil como campeões de violência contra a mulher. E eu que agradeço o convite e agradeço também a imprensa que nos proporcionou esse meio de comunicação com toda a população. Muito obrigado. Vitor, um abraço, muito obrigado. Aqui um abraço também do Leonardo Costa aqui. Muito obrigado, doutor. Parabéns, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado, Leonardo. Tudo de bom. Obrigado mesmo. Tá? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, querido. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Até mais, Vitor. Um abraço. Obrigado, Paulo. Tchau. Obrigado. Tchau. Olha que bacana, o doutor Vitor Umbelino, então, ele além de falar da Lei Maria da Penha, ainda falou desta campanha que começou agora, está ainda nos seus primeiros passos, das primeiras semanas, que é desenvolvida no estado de Goiás, para dar um canal de comunicação ainda melhor para as mulheres fazerem a denúncia, que são as farmácias e drogarias com um X vermelho na mão. A mulher chega, apresenta ele discretamente na farmácia, aquela farmácia vai auxiliá-la a chegar até uma delegacia de polícia civil. Importante esse esclarecimento, doutor, porque fala não só da Lei Maria da Penha, mas dessa campanha que vai ser um sucesso total, tenho certeza. Tomara que dê certo, vai ser sim.
Agora, falando mais da Lei Maria da Penha, quais são as penalidades que o infrator ele pode ter, doutor? Primeiro, Leonardo, eu quero falar uma coisa. Todo crime, todo tipo de crime que a gente vai tratar no Código Penal, a gente tem sempre que ver o caso concreto. Porque você vai perceber que tem gente que está preso por um crime e outros livres pelo mesmo crime. Então, tudo vai depender do caso concreto. Por que eu estou dizendo isso? Claro que isso depende da livre convicção do juiz. Tanto é verdade, para dar um exemplo aqui real e atual, exemplo, o juiz deu uma liminar proibindo a abertura dos shoppings em Goiânia, certo? Esses dias atrás. Aí veio o desembargador, caçou a liminar do juiz, resumindo, pode abrir. Entendeu diferente. Entendeu diferente. Então, o direito é isso, ele não é matemático. É isso que eu quero explicar, porque às vezes eu posso falar alguma coisa aqui, que algumas pessoas da área ou não discordem, porém existem entendimentos diversos, doutrinários, jurisprudenciais nesse sentido. Eu vou tentar... É por isso que aí o delegado tem um papel muito importante, a polícia civil, a polícia militar, o policial militar, porque são aqueles elementos diferentes de um caso para o outro que podem fazer essa diferença. Por que o fulano ficou preso e o outro fulano não ficou preso? Ou porque isso aconteceu ou outro aconteceu? É o que o senhor disse, não é uma fórmula de bolo, não é uma matemática, cada caso tem um resultado diferenciado. Exatamente. E eu vou tentar, nesse momento aqui, falar de maneira mais simples possível. Eu vou tentar não usar jargão nenhum jurídico. Se eu usar, pode me interromper para eu tentar explicar para o pessoal entender melhor. Porque eu tento o máximo nos meus vídeos também informar sobre informar de maneira mais simples, porque os meus clientes são os mais simples possíveis. Então eu sei como, que a maioria não entende esse linguajar, então a gente tem que adaptar, né, exatamente, a linguagem jurídica para o popular. Então, dito isso, essas penalidades que foram criadas através desta lei 11.340, quais são elas? O sujeito que infringe essa lei pode estar sujeito a quê? Olha só, primeiramente a gente tem que saber que a Lei Maria da Penha ela é feita para o gênero feminino, entendeu? Só agressão e só violência doméstica contra a mulher. Porém, é claro que, ou seja, o sujeito passivo, a vítima é sempre a mulher, tem que ser sempre a mulher. A Maria da Penha só incide nesse sentido. Se eu, como homem, for agredido, eu vou ter um respaldo legal, mas não pela Lei Maria da Penha, por outra lei. Exatamente. Agora, se for uma mulher agredida, é a Lei Maria da Penha que vai dar proteção a ela. Você vai entender que os crimes são os mesmos elencados para o homem e para a mulher no Código Penal. A Lei Maria da Penha, ela só vem, dar algumas diretrizes diferentes no procedimento, como o Vitor falou. Como o Vitor falou, exemplo. Mas também é claro que pode existir Maria da Penha para um exemplo, mãe bater na filha. Pode incidir a Lei Maria da Penha, porque o polo ativo, que é o agressor, ele pode ser homem, pode ser mulher, no sentido de mãe para filha, ou no sentido homoafetivo, numa relação homoafetiva entre mulheres. Também incide a Lei Maria da Penha entre agressor e vítima. Então a vítima será sempre uma mulher, mas o agressor pode ser não só um homem, mas uma mulher também. Exatamente. Lembrando que a violência ela pode ser física, não só porque a gente conhece mais a física, né? Mas pode ser psicológica, pode ser sexual, pode ser moral, patrimonial, dentre outras, tá? Agora entrando dentro da sua pergunta sobre prisão, quais as consequências? Eu vou dar um exemplo aqui e depois eu vou explicar. Um exemplo real. Houve uma briga entre casal lá, lesões recíprocas, entende? Ou seja, ambos lesionaram um ao outro. Agressão mútua. Chama agressão recíproca. O que aconteceu? Vou contar a história. O rapaz a mulher deu um dinheiro para o rapaz para ele ir comprar uma coisa no supermercado. No meio do caminho ele viu um bar, não aguentou, foi lá beber o dinheiro de pinga. Voltou para casa sem o que foi comprar, que a mulher pediu, deitou no sofá e dormiu.
Caso real isso. Ela pegou uma tábua, acho que de cortar carne, e meteu na testa dele. E cortou, fez um corte, e ele levantou, nervoso, deu um murro nela. Resumindo, os dois foram parar na delegacia. É aqui que eu quero explicar um fato importante, porque na maioria das vezes, os dois crimes que mais acontecem é a lesão corporal e o crime de ameaça. Se você for ver, 90%, 80% a 90% dos flagrantes são nesse sentido, ameaça e lesão corporal. Nesse exemplo que eu estou dando, é de lesão corporal recíproca, ou seja, só que existe um porém aqui, interessante. O homem, nesse caso aqui, o homem, porque ele é um crime aqui, que ele pode, que a mulher, para entender melhor, o homem ou a pessoa que foi lesionada, ela pode decidir se ela vai tocar esse processo para frente ou não, que a gente fala de representar. Ela chega na delegacia, você quer representar essa pessoa? Ele pode escolher, falou, porque a briga no momento de calor, a gente briga, mas depois, em alguns momentos, se arrepende. E chegando na delegacia, nesse caso, verídico também, esse exemplo que eu dei, o rapaz se arrependeu e falou assim, não quero representar contra minha mulher não. Por quê? Porque ele pode ter essa decisão lá. Só que o contrário já não é verdade. Por quê? Por conta da incidência da Lei Maria da Penha. Já que houve esse conflito dentro de casa, numa violência doméstica, ela puxa a Lei Maria da Penha para ela. O que aconteceu? Ela não pode decidir se toca o processo para frente ou não. Independe da vontade dela. Por quê? Porque aí vira uma ação pública incondicionada. O que quer dizer em termos leigos? Quem manda na ação é o Ministério Público. Entendeu? Em termos leigos, quem manda na ação é o Ministério Público. Então, se ela arrepender e falar assim, não, eu não quero representar contra ele, não, ele me deu um murro mesmo, mas deixa isso para lá, doutor. O doutor não pode deixar isso para lá. Não, no crime de lesão corporal, não. Já nesse próximo crime que eu vou falar aqui, que é o outro mais comum também, que ele é o crime de ameaça. Certo. Ele é um crime mais brando, né? Só que ele é diferente, um pouco diferente. Nesse caso aqui, homem, exemplo, se tiver uma ameaça homem pode também, por representação. Eu posso representar, mas posso lá retirar também a representação futuramente se eu quiser. Caso a gente faz as pazes depois, eu posso retirar. Já no caso da mulher, ela também pode. Só que existe um quesito aqui importante. Ela só pode retirar na frente do juiz. Ela só pode sair do processo, para ficar bem mais fácil de entender. Ela só pode voltar atrás na frente do juiz. Por quê? Por que isso? Porque entende-se também que a pessoa, o agressor, pode estar ameaçando ela para retirar a representação. E isso também só vale para casos de ameaça onde não tem agressão física. Isso, porque é o seguinte, a agressão física ela já cai em outro artigo do Código Penal, que é a lesão. Certo. Qualquer lesão, ou seja, por isso que cai no 129, parágrafo 9º lá, que é a agressão lá no ambiente familiar. Lesão corporal no ambiente familiar. É o artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal. Nesse artigo é aquilo que eu expliquei antes. Nesse agora, a ameaça é outro crime. Ou seja, pode ter o somatório de dois, sim, não é incomum. O cara bater e ameaçar a mulher, não é incomum, soma-se os crimes. Okay. Entendeu? Só que nesse crime tem isso. E também é uma coisa que eu não disse, muitas das vezes as pessoas falam assim, eu fui preso, mas já está solto na rua. Por quê? Porque o crime, ambos, esse de ameaça e o de lesão corporal, eles são afiançáveis pelo delegado. Por quê? Porque o delegado ele pode arbitrar a fiança em crimes que toda pena, todo crime tem penas, o patamar mínimo e o máximo da pena. Se esse patamar máximo da pena não passar de 4 anos, o delegado pode arbitrar a fiança na delegacia. Por isso, então, o crime mais grave, que é o de lesão corporal, ele varia de 3 meses a 3 anos a pena. Então, ele é afiançável. Por isso que, às vezes, o pessoal briga, vai para a delegacia e ele já sai. É quando paga-se a fiança. O que pode ser feito para evitar
que isso continue. O Dr. Vitor falou que às vezes o processo vai criando novas agressões, a mulher não denuncia, ou ela quer denunciar, depois arrepende, ou às vezes denuncia e retira. O que pode ser feito para evitar que ela seja de novo agredida, de novo ameaçada? O Dr. Vitor Umbelino, que falou com maestria. As medidas protetivas hoje, elas são de extrema necessidade nesse caso. Inclusive a lei foi sábia nesse momento, porque é o delegado de polícia quem está em loco, é quem verifica a situação com os olhos. Então, ela autorizou o delegado de maneira, claro que não definitiva, mas a lei autorizou o delegado a, se ele achar conveniente, claro, nesse momento aí de um flagrante, por exemplo, de um flagrante de Maria da Penha, achar necessário o afastamento do agressor da residência, da moradia, ele pode já fazer esse afastamento já de pronto. Apesar de que é o juiz quem decide depois, posteriormente, porque logo após ele remete o auto de prisão em flagrante para o juiz. É obrigatório. Aí o juiz decide se vai manter ou não esse afastamento ou outras coisas que ele venha a decretar lá no momento. Porém, nesse primeiro momento, desde já o delegado pode fazer isso, mesmo já para impedir futuras e constantes agressões, como o Vitor disse que, exemplo, um feminicídio ele nunca acontece de uma vez, ele acontece depois de várias... Uma situação que vai sendo construída, exatamente, né, doutor? Exatamente. Então, é importante dizer para você, confie nas autoridades, confie no seu delegado, confie no policial militar, fale com ele, faça a denúncia, explique. O delegado, o pessoal da delegacia de polícia está preparado para receber a sua denúncia, para acolher você e te ajudar a não ser mais vítima, encaminhar um procedimento depois para a autoridade judicial. Doutor, mais o que nós podemos falar dentro desse assunto? Leonardo, um último ponto é um caso interessante também. Quando decretada a medida protetiva, sim, quando decretada, se o agressor vier a descumprir qualquer que seja, ele está cometendo um outro crime. Mesmo esse crime aqui, ele sendo pena máxima de 2 anos, mesmo sendo esse crime aqui, já nesse momento, se ele descumprir, ele não pode mais, o delegado não pode mais habitar fiança, só o juiz que pode habitar fiança. Então, se ele for preso descumprindo isso, ele já vai direto para as mãos do juiz, ele já vai, passa na delegacia e já sobe direto para o presídio. Ou seja, ele cometeu um outro crime, um segundo em cima de um primeiro, e aí agravou a situação dele. Exatamente. Que bacana. Olha, gente, é só o começo dessa explicação sobre Lei Maria da Penha. Nós vamos voltar a esse tema. Você que viu este programa, que assistiu a essa live e tem dúvidas, pode deixar o seu comentário, a sua pergunta para o Dr. Paulo de Tarso Martins Júnior. Ele vai responder você aí no comentário ou num futuro vídeo, numa futura live que a gente puder fazer para tirar as suas dúvidas. Denuncie, não deixe de denunciar, faça o correto. Você que é amigo, você que é parente, você que é vizinho e identifica a violência contra uma mulher, pode fazer essa denúncia de forma anônima e ajudar a evitar agressões e problemas contra muitas pessoas. Doutor, muito obrigado, viu? Fiquei muito feliz da gente poder participar juntos dessa primeira edição. Eu quero que tenha outras e agradeço, doutor Vitor, mais uma vez por nós. Agradeço sim, vou eu passar o recado para ele e desde já me deixo à disposição aqui para qualquer outro assunto que vier nessa área jurídica aqui que eu possa esclarecer para a população. Nesse momento eu acho que é necessário. Muito obrigado, doutor Paulo de Tarso Martins Júnior, ele entende muito bem desse assunto e por isso a gente procurou a ele para a gente começar a fazer essas lives, discutir esses assuntos, pelo menos uma vez por mês. Vamos tentar fazer mais de uma vez por mês, mas pelo menos uma, falando de temas variados. Muito obrigado, doutor. Deus te abençoe. Obrigado, Leonardo. Se cuidem, gente. Saúde para todo mundo. Até mais. Tchau.